Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou muito bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao Do While, tá certo? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e trazendo aqui um Lightning Talk sobre o futuro do front-end, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito e se você me conhece aqui da Rocket City, do Experts Club, você provavelmente já sabe, eu vou falar hoje de micro front-ends, tá certo? A gente vai ter uma Lightning Talk agora e o objetivo dessa Lightning Talk é a gente discutir um pouquinho sobre o que são micro front-ends, como você implementa eles, para que eles servem, né, as vantagens, as desvantagens. Então a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre todos esses assuntos, tá certo? E deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Vitor Alencar, eu sou Tech Lead numa empresa da Alemanha chamada TechFix, que é onde eu moro e eu vivo já há alguns anos, né? Eu sou super entusiasta de novas tecnologias e é por isso que eu estou aqui hoje, né? Muito feliz aqui no Dual, falando com vocês aqui sobre o futuro do front-end, do que eu acredito ser uma das tecnologias que tem um potencial absurdo e que está crescendo muito, que são os micro front-ends, né? Então a gente vai falar de arquitetura, a gente vai conversar ponto a ponto o que eles fazem, como é que eles são e como interagir com eles. E antes... Então, pessoal, deixa eu pedir para vocês rapidinho. Me segue aqui nas redes sociais, tá certo? Meu Instagram é Vitor M. Alencar. Eu tô postando sempre conteúdos ali, misturando pessoais com alguns conteúdos de programação. Então, a maneira mais rápida de você me encontrar hoje e falar comigo é no Instagram. Então, me segue lá, tá certo? É Vitor M. Alencar. Caso você queira me seguir no LinkedIn também, é uma das redes sociais que eu olho assim de vez em quando, né? Mas você pode interagir comigo lá também. E meu link também é Vitor M. Alencar, tá certo? Então, LinkedIn/aí Vitor M. Alencar. E vamos lá, galera. Hoje a gente tem uma talk muito legal, na qual a gente vai começar a desmistificar o que são micro front-ends. Então a gente vai explicar o que é, o porquê é e como que a gente implementa, tá certo? Vamos dar início bem do começo aqui, conversando sobre o que são esses micro front-ends, né? No final das contas, o que são micro front-ends. Então, para você que não sabe, o termo micro front-end surgiu, né, ali no Tech Radar da ThoughtWorks, acho que por volta de 2016, no qual ele estendia os conceitos de microserviços do back-end para o front-end. Então, a gente aprendeu muito com o conceito de microserviços no back-end e esses conceitos eles foram estendidos assim para o front-end com algumas modificações, tá certo? Então, o primeiro objetivo, né, dessa modificação, dessa mudança, era mudar a arquitetura do front-end para deixar de ser uma arquitetura mais horizontal, tá certo? Onde a gente tinha times que eles eram altamente como blocos, assim, eles tinham uma dependência muito grande um do outro, então a gente não tinha uma divisão muito bem definida das funcionalidades no front-end, né? A gente tinha como se fosse um grande monolito, para uma arquitetura um pouco mais horizontal, ou vertical, na qual a gente tinha pequenos times multidisciplinares que eles poderiam estar ali encabeçando, sendo autônomos, né, em partes da aplicação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um e-commerce que é bem grande, então eu poderia ter times ali para lidar só com a parte de checkout, eu poderia ter times para lidar só com a homepage, e esses times eles fariam toda a aplicação, desde o front como o back. Seriam esses times bem grandes, onde a gente teria micro aplicações que a gente poderia estar conversando, elas conversariam entre si para formar uma aplicação maior, tá certo? Esse foi onde o termo surgiu e começou a evoluir, né, em 2016. E isso nos leva assim a quais são os principais pontos de micro front-end, né? Quais são os pontos que eu considero principais quando a gente está falando de micro front-end. Isso sem falar de frameworks ou tecnologias específicas, né? O que acontece é que quando você pensa nessa arquitetura, uma das motivações é que você vai ter base de códigos menores, né? Então, cada time ele vai ser encarregado de uma parte muito específica da aplicação. E por conta disso, né, você tem ali um ecossistema um pouco reduzido, você tem um set de ferramentas reduzido, né, na qual fica muito mais fácil você dar manutenção ou você escalar, né, uma das coisas que acontece até o seu tempo de build diminui, porque a sua aplicação passa a ser muito mais concisa, tá certo? Você tem ali organizações que elas se tornam mais escaláveis, porque você tem aqueles times multidisciplinares, né, que tem uma autonomia muito maior, que consegue escalar muito mais rápido, e até a capacidade de você atualizar, modificar ou até implementar de forma incremental APIs ou até frameworks, né? Então, para empresas grandes que têm sistemas extremamente complexos, né, que precisam estar no ar 24/7, essa arquitetura trazer essa flexibilidade é algo fundamental, porque isso é o que permite a gente fazer migração de tecnologias legadas, né, de implementar novas features sem que a gente esteja
prejudicando a aplicação que está no ar. Então, essa parte da flexibilidade da arquitetura de microfrontends ela é muito importante, principalmente para aplicações em larga escala, tá certo? Quando a gente fala de arquitetura base, né, vamos pensar qual é a arquitetura base de um microfrontend, a gente pode dividir ele em 3 pontos, assim, né, que eu julgo que são iguais para a maioria das aplicações. Nós temos os microfrontends, que são essas camadas atômicas, né, na qual a gente já conversou aqui, que elas podem ser divididas, né, são mini aplicações rodando dentro de uma aplicação maior e basicamente elas se conversam entre si, elas compartilham componentes, elas compartilham alguns tipos de informações, mas elas são esses pequenos átomos, né, que a gente vai estar dividindo e vai estar compondo a nossa aplicação maior. Nós temos o framework de microfrontend em si, que é basicamente a camada de contrato, né, que vai ser esse framework, né, esse contrato que vai ser o responsável por dizer como esses microfrontends vão interagir entre si, como eles compartilham código, como o estado vai ser lidado entre eles, que tipo de contrato eu tenho que atingir para conseguir, de fato, compartilhar as minhas informações. E eu tenho, por fim, o que eu chamo de host page, né, que é a página que vai servir de abrigo para todos esses microfrontends e para o framework. Então vai ser o meu componente maior ali, que vai estar abrigando todos os outros, né. Então, esses são os 3 pontos assim, que eu julgo principais quando a gente está falando de arquitetura em microfrontends, tá certo? Então, Vitor, beleza, até aqui tudo bem. Me explica um pouquinho por que você acredita que microfrontends eles podem ser o futuro e por que é interessante trazer esse assunto pra gente. Então, um dos motivos que eu gostaria, né, de estar trazendo essa discussão sobre microfrontends aqui para o Dual é justamente porque eu sei que grandes empresas, né, elas já estão fazendo a utilização de microfrontends e esse é uma arquitetura que ela está crescendo muito, ela está as discussões entre elas tá crescendo bastante, né, com o passar dos anos, porque chega um ponto, principalmente em aplicações de médio porte para grande porte, que você precisa ter um set de ferramentas atualizado, mas que você precisa ter uma flexibilidade para testar novas coisas e para fazer implementações ali graduais. E a arquitetura de monolito, por exemplo, ela não te dá esse suporte, né? Então chega um ponto que você precisa escalar time, que você precisa ter ali um set de ferramentas definido, que você possa mudar ele e que você possa estar testando, fazer vários testes AB ou testar tecnologias novas, e que até então, né, é muito difícil implementar isso no monolito, mas a arquitetura de microfrontends ela te permite uma flexibilidade muito maior. Ela traz ali um set de ferramentas, né, qual você pode estar utilizando para que a sua aplicação ela continue sendo incremental, para que você tenha times multidisciplinares que possam ser ali autônomos, né, conversando entre si, mas trabalhando de forma independente, e que vai te possibilitar crescer muito mais como empresa, como aplicação, tá certo? Então, vamos lá explicar o porquê dos microfrontends, tá certo? Então, o primeiro passo que eu sempre gosto de trazer é pensar quais são os problemas que são resolvidos por essa arquitetura. Como eu já falei aqui, vários efeitos colaterais positivos, né, que a gente tem, que uma vez que você define ali bem os seus requisitos, né, que você define os seus targets, fica muito mais fácil de implantar pequenas partes de um sistema. Então, um dos casos, grandes cases, né, que eu vejo de microfrontends até de uma companhia aérea, que ela tinha um sistema legado muito grande, que ela precisava mudar de tecnologia, mas que era muito difícil porque ela não poderia ter esse sistema fora do ar. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram a arquitetura para a arquitetura de microfrontend e, passo a passo, eles fizeram a migração de um jQuery para o React, né? Porque eles conseguiram trabalhar o sistema em pequenas áreas e pequenas partes, tá certo? Com isso, né, eu posso citar também que o tempo de build ele é reduzido, né? Porque você tem aplicações menores e aí você tem um controle maior ali do que vai estar sendo feito o bundle. Então, até para isso, a sua aplicação ela vai ficar um pouco mais rápida. Fica muito mais fácil você ter equipes que elas vão ser bem específicas ali, né? Elas vão cuidar de uma parte específica da aplicação. Então, fica muito mais fácil a gente lidar com times menores, né? Com microtimes, que eles são multidisciplinar. E é muito mais fácil até você mudar a tecnologia, implementar APIs novas e ter até mais de um framework rodando dentro da mesma aplicação, né? Então, como eu falei, acho que a escalabilidade de equipe, o foco estratégico, né, a sua estratégia meio que muda quando a gente está falando ali de microfrontends. Então,
a capacidade de reutilização de código ela é potencializada, ela é extremamente utilizada, porque essas aplicações elas têm que conversar entre si. E um dos fatos que muito importante, né, que a gente tem que prestar atenção também, é que o microfrontends ele é agnóstico de tecnologia. Isso é um ponto muito importante porque esse ponto específico é o que possibilita a gente, na verdade, testar várias tecnologias dentro dessa umbrella, né, dentro desse guarda-chuva que é esse padrão de arquitetura que a gente está falando, tá bom? Então, como eu gosto de ser transparente, né, nem tudo são flores, nem tudo são pontos positivos. Uma das coisas que eu gosto de sempre falar é que microfrontends não é para todo mundo, não é para toda aplicação. Não é só porque você precisa escalar que você vai ter que migrar para uma arquitetura de microfrontends. Uma das coisas que eu gosto de ser bem claro é que você, quando muda de arquitetura, você adiciona uma camada de complexidade muito grande também, que o seu time vai ter que aprender a trabalhar com isso, que você vai ter que aprender a trabalhar com esses novos padrões, tá certo? E por falar em padrões, uma das desvantagens é que como é um termo muito novo, né, como é uma arquitetura muito nova, que não está 100% difundida ainda, não existem padrões muito claros. Né? Existem assim, documentações, existem guidelines, existem algumas opiniões, mas não existem padrões ainda. Né? E esse futuro ele vai depender da gente. Então, uma das coisas positivas de eu trazer esse assunto para vocês é que agora vocês podem fazer parte de um futuro onde a gente vai estar padronizando, né, esse tipo de arquitetura. E por fim, eu falo também que as tecnologias, né, o tooling que hoje a gente precisa, ele ainda está sendo criado. Então, ainda não existem ferramentas específicas para te ajudar, né, ferramentas muito bem difundidas para te ajudar na criação de microfrontends, ou de manter microfrontends. Tudo isso está sendo feito hoje, né, tudo isso está sendo feito muito recente. Então, esse futuro a gente ainda está construindo juntos, tá certo? Então, por último, para a gente finalizar aqui, eu queria dar um passo a passo genérico de como eu vejo que o que a gente precisa fazer na hora de implementar o microfrontend, certo? Isso sem falar de tecnologia, sem falar de framework especificamente, mas em aplicações. O que a gente precisa fazer quando a gente decide que, olha, eu estou precisando mudar a minha arquitetura, o que eu preciso fazer para começar a utilizar microfrontends? Então, o primeiro passo ele é identificar quais são os targets que você vai estar utilizando, né? Quais são as partes da sua aplicação que você vai estar separando para que você veja elas como pequenos microfrontends. Então, vamos dizer que você tem uma aplicação gigante, um e-commerce como a Amazon, por exemplo. O primeiro passo seria você identificar ali quais são os pedaços ali daquela aplicação que eles podem ser tratados como uma mini aplicação dentro de uma aplicação maior, para que você possa migrar seu código e passar a tratar essa nova arquitetura de uma forma gradual. Dito isso, o segundo passo é você definir os requisitos, né? Definir como é que eles vão se conversar entre si e qual vai ser a camada de abstração que eles vão ter de usar, né? Como é que eles vão compartilhar dados, como é que eles vão ser inseridos na página, qual vai ser o contrato que você vai estar utilizando para especificar como esses microfrontends vão se comportar. E por último, tem uma decisão que todos nós temos que tomar em determinado momento, é se você vai utilizar ferramentas open source, né? Hoje a gente tem várias ferramentas bacanas open source, a gente tem o Single SPA, a gente tem o Modular Federation com o Webpack 5, ou se você vai comprar, né, ou criar do zero a sua ferramenta, né, a sua ferramenta de microfrontends. A gente tem empresas como a Amazon, por exemplo, que ela tem uma arquitetura de microfrontends, né, ela faz a utilização desse padrão arquitetural, mas ela criou uma ferramenta interna na qual ela faz essa divisão, né, desses pequenos frontends, compartilhando eles por via de um iframe. A gente tem o Airbnb que tem um projeto só para isso também. Então, isso vai depender muito do seu caso de uso, isso vai depender muito de qual é o problema que você está tentando resolver. Por isso, não tem um padrão aqui ainda, vai depender muito da sua situação, tá certo? Dito isso, galera, eu queria agradecer aqui vocês mais uma vez. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de estar aqui, tá? Só finalizando, esse futuro que está aqui hoje, né? Que a gente está discutindo, vai depender da gente. Então, se você quer saber mais sobre microfrontends, manda uma mensagem, fala comigo, manda um alô aí pra galera da Rocket, pede mais esse tipo de conteúdo, porque a gente vai estar construindo esse futuro juntos, tá certo? Então, o objetivo da gente aqui é levar vocês pro próximo nível. Eu vou ficando aqui por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu.